A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Um feliz sábado a todos e hoje estamos concluindo sobre Bíblia versus tradição, nossa terceira parte, tá bom? Então vamos ver o que Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ensinou a Timóteo e também nos ensinará hoje. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2 dizem assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que está dizendo aqui? Que a pessoa que é guiada pelo espírito enganador prega a doutrina de demônio, ele fala mentira, ou seja, ele não fala o que está escrito e ainda tem a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É o cara achar que já sabe de tudo, é o cara achar que só ele está certo, só ele vai para o céu e começa a pregar heresia. E hoje, muitos líderes do sistema religioso são assim. Cuidado com o que você está seguindo. Cuidado. Ah, mas eu estou na igreja, o pastor prega errado lá às vezes, mas eu sinto Deus. Você não está sentindo Deus, não. Eu sinto muito. Porque se a pregação é de demônio, o espírito que está ali não é de Deus, é do demônio. Cuidado com isso, irmão. Muito cuidado com isso. Versículo 3. Alguns exemplos de falsas doutrinas. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Aqui mostra um exemplo da lei de alimentação. Tá? Só podemos comer alimentos limpos. E tem igreja que fala, não come esse alimento porque faz mal, não come esse alimento que você vai para o inferno, não come esse alimento por causa disso. Cuidado. Se aonde você está, o seu líder diz que você não deve comer os alimentos limpos, aqui está dizendo que esse líder segue doutrina de demônio. Cuidado com isso. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Aí o cara pega esse versículo isolado, Paulo está mandando comer todo alimento. Não, não está mandando. O versículo 5 explica, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O que é santificado pela palavra de Deus? O alimento. Palavra de Deus vem primeiro, irmão. Vem primeiro. O que a Bíblia diz que eu posso comer? É isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Cuidado para você não pegar um versículo isolado, pregar heresia e tirar de contexto. Cuidado muito com isso, irmãos. Muito cuidado com isso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. O que significa isso? Muitas pessoas vêm pregar coisas que não tem na Bíblia. As tradições das pessoas mais velhas. Olha, cuidado para você não fazer isso que Deus não gosta. Você faz isso, você vai virar uma... Eu me lembro uma vez que eu fui no interior, eu era pequeno. Eu escutei uma coisa que quem gritava com pai e mãe virava uma estátua, virava um bicho. Era uma coisa assim, mais ou menos. Isso é fábula. Profana que não está na Bíblia. Devemos honrar pai e mãe? Devemos. Mas o cara inventar história, aí já é demais. Aí já é demais. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 e 17 dizem assim: Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Eu não vou falar sobre qualquer assunto. Eu não vou falar sobre um assunto que não vai me crescer espiritualmente. Qual é o problema dos cristãos hoje? Que eles se reúnem e muitas vezes falam de assuntos que não vão ensinar eles espiritualmente nada. E temos aqui exemplo que Paulo fala. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. O que esses dois fizeram? Próximo slide vai nos ensinar. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo 2,18. Então as pessoas naquela época, instruída pelos apóstolos, já pregava heresia. Imagine hoje que o sistema religioso ficou, desculpa a expressão, avacalhado. Toda esquina tem uma igreja, todo mundo prega de um jeito,
Mas uma coisa todo mundo prega, a grande maioria prega igual. Dinheiro é dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia. E isso eles amam isso. Né? Porque vem a nós. Inclusive, muitos falsos religiosos põem medo dos irmãos, dizendo que a pessoa vai para o inferno se não devolver dízimo. E eu, abrindo mais desse assunto, eu já soube de pessoas de algumas denominações que os pastores entravam na casa delas para pegar dízimo. Não tinha dinheiro, levava televisão, levava isso, levava aquilo. Eu já vi casos. Essas pessoas são de Deus, irmão? Né? Cuidado com falsos profetas. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. 2 Timóteo 2,23. Eu não sou de debater e discutir com ninguém. Uma vez eu fui ensinar a Bíblia para uma pessoa e ela não queria aprender a Bíblia, ela queria discutir comigo. Ela queria causar encrenca, confusão, briga. Eu não fui mais ensinar a Bíblia para ela. E eu falei para ela, eu não vou mais ensinar a Bíblia para você porque você não quer aprender a Bíblia, você só quer criar confusão. Você não está aceitando a Bíblia como verdade e quer ficar discutindo com a Bíblia. E o pior, dizendo que eu que estou falando. Não sou eu que falo, irmãos, é o que está escrito. É só seguir o que está escrito. Não precisa inventar. Não leia o versículo pela metade. Se você não quer viver o evangelho, não seja um falso cristão. Porque você não vai ser salvo do mesmo jeito. Agora, as características daqueles que vivem a tradição. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2 dizem assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Vamos lá. A pessoa totalmente egocêntrica. A pessoa avarenta amar o dinheiro. Não, eu tenho que ser rico, eu tenho que dar uma boa oferta. Só está preocupado com isso. O resto, nem aí. Presunçosa, arrogante, soberba, blasfema contra Deus, fala o que não está escrito, não obedece pai e mãe, não honra pai e mãe, é uma pessoa ingrata, você ajuda, está do lado, mas é uma pessoa ingrata, profana o nome de Deus, profana a Santa Escritura com seus falsos ensinos, com o que é aprendido. Vamos continuar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3, 4, 5. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, ou para com o próximo, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. A pessoa não tem afeto natural, não quer se reconciliar nunca, calunia o próximo, inventa coisa, é incontinente, cruel, não tem amor para com o próximo, diz que tem e não tem, só prega da boca para fora, é um traidor, é obstinado, tem orgulho, mais amigo dos deleites é prazeres, é mais amigo do mundo do que de Deus. E hoje as igrejas estão assim. Tu chega numa igreja e parece uma boate. Carnaval gospel, São João gospel, já tem até motel gospel. O que mais vai inventar? Droga gospel daqui a pouco? Desculpa estar falando isso. O mundo dentro da igreja, o sistema religioso, ele segue tradição. É isso que está acontecendo. E as pessoas acham que normais, irmãos. As pessoas acham normais essas bobagens do demônio dentro da igreja. Acham normais. Um exemplo de coisa que não é bíblico: pastora, apóstola, isso não existe. Ah, eu fiz um curso para ser apóstola. Não é curso. Para ser apóstolo, você tem que ter visto Jesus Cristo. E as pessoas não entendem. Ah, eu vou falar isso, eu sou taxado disso, daquilo, daquilo e daquilo. A pessoa não quer seguir o que está escrito. Tendo forma de piedade. Ah, essa pessoa é de Deus. Isso é forma de piedade. Mas nega a prática. Ah, por isso é que eu me afasto. Eu não trato mal. Se me ligar pedindo ajuda, eu ajudo. Mas eu me afasto. Porque eu não quero ser cúmplice. Se você está no local que está tendo coisa errada, você está calada, consentindo, perante Deus você é cúmplice. Vamos continuar. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças ou concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Por isso que tem falso profeta, pregando heresia, pregando errado, nem abre a Bíblia para pregar. Pregador coach. Você vai ter a vitória. É isso. Pregador coach. Deus vai te dar dinheiro. Deus está contigo. Só isso. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas são culpadas pelos falsos profetas que estão sendo pregados, que estão pregando o evangelho. Porque elas não querem a verdade, elas querem mentira. Elas querem aquilo que é mais fácil para elas. Obedecem quando querem, obedecem quando é cômodo. É isso. Vamos continuar. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, não sabe de nada, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, dos quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ou insuspeitas. A pessoa não sabe a Bíblia, você faz uma pergunta, ela enrola, dá uma volta, não explica nada, conta uma historinha, inventa uma coisa que não está escrito, coloca um versículo isolado, coloca outra coisa. O que a Bíblia diz que essa pessoa é? Ela delira. Ela vai brigar, é invejosa, gosta de briga, aquelas panelinhas, blasfema. Eu já escutei casos que pessoas foram pregar em igrejas e que só porque ele pregou algo que o pastor não gostou, o pastor humilhou a pessoa dentro da igreja. Eu tenho testemunhas de que isso aconteceu. E disse que ia chamar até a polícia. Isso é de Deus, irmão? Não. Essa pessoa tem o Espírito Santo? Não. É um falso profeta. Vamos continuar. 1 Timóteo 6, 5. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartável dos tais. Por que hoje tem uma igreja em cada esquina? Só isso que eles querem. Quer ver um exemplo? Falta 3 cultos na sua igreja. Ninguém te liga. Deixa de dar o dízimo. Já estamos falando, causa de ganho. Eu estou mentindo aqui, irmãos? Versículo 6. Mas é grande o ganho com piedade e contentamento. Quanto mais você fala o que a pessoa quer ouvir, mais ela vai dar dinheiro. Paulo está dizendo isso. Viu como é triste a situação? E acham que estão salvos? Pesado. É um tema que eu fico triste, sabe? Eu sou sincero aqui com vocês, eu fico muito triste com isso. E olha o que Paulo fala a Timóteo como devemos ser. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus, criado com as palavras de fé e da doutrina que tem seguido. Que doutrina? Apenas a Bíblia. Não tem outra doutrina na sua vida, não tem outro livro. Tire isso da sua vida. Siga apenas a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Essa aqui é forte. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Será que esses pregadores que pregam errado sabem disso aqui? Para mim fazer um vídeo desse, irmãos, eu não estou me exaltando. Eu estudo muito. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou eu. Mas se eu não tomo conta da doutrina, eu vou me perder também. E você que me ouve também. Entende por que às vezes os temas são pesados? Entende por que às vezes a pregação ela tem um grau diferente? Porque a Bíblia é assim. Jesus era assim. Paulo era assim. Então que possamos ter compreendido que quando você escuta uma pregação, você tem que saber os frutos da pessoa. Você tem que saber se a pessoa segue, vive o que ela prega. Porque se ela não viver, não pregar, não viver o que prega, ela vai se perder. E quem ouve ela também. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que possamos ter compreendido um pouco mais sobre esse assunto. Um ósculo santo a todos.